Dia, professores, colegas, também interessados, que tenhamos um ótimo dia de aprendizado e debate sobre o tema gestão do conhecimento e capacidade de absorção. Estamos felizes por participar desse desafio, visto esse novo cenário de exigências tecnológicas. O NESC, PPGDS, nossos docentes, professora doutora Melissa Watanabe e professor doutor Jaime D'Agostin Piccolo. Nossos discentes, Luciano Rigoni, Bruno Tirloni e Fabrício Trevisol. O debate do artigo, traduzido do inglês para o português, com o título Utilizamos a ferramenta Google Tradutor, práticas de gestão do conhecimento e capacidade de absorção em pequenas e médias empresas. Existe realmente uma ligação? Os autores Luiz Valentim, João Veríssimo Lisboa e Mário Franco. Um artigo de 2016. Ocorreu em Portugal e o seu principal objetivo de estudo é identificar e categorizar as práticas de gestão do conhecimento que as pequenas e médias empresas podem adotar para desenvolver a capacidade de absorção. A pesquisa foi realizada com 4.534 pequenas e médias empresas portuguesas. Foram devolvidos 260 questionários utilizáveis e a coleta de dados ocorreu em junho e setembro de 2011. Nossa apresentação está dividida em 4 blocos: introdução, contexto teórico, metodologia de pesquisa, resultados e discussão e, por último, conclusões e contribuições. Introdução do artigo. Os autores, a partir de uma citação, foi observada a carência quantitativa sobre o tema capacidades de absorção, teorias de estudo empíricos, onde levou os autores a preencher essas lacunas. Já mencionado anteriormente, um principal objetivo. O segundo, estudar o impacto dessas práticas nos serviços e compará-las com a indústria. Medir a influência das características das empresas na capacidade de absorção das pequenas e médias empresas. Umas principais trabalhos e contribuições do artigo: explora a relação entre prática de gestão e conhecimento e capacidade de absorção. É uma investigação empírica da capacidade de absorção das pequenas e médias empresas portuguesas e como um alvo de vários setores, incluindo serviços e agricultura, que é bastante raro, que pode trazer novas ideias para o campo dos estudos. Os pontos fracos, de acordo com o comportamento das pequenas e médias empresas, é que são vulneráveis à globalização e à mudança tecnológica. A responsabilidade da pequenez cria barreiras ao financiamento e ao recrutamento de recursos humanos. A responsabilidade pela novidade significa falta de aprovação social. E a responsabilidade da conexão, traduzida em redes pessoais e firmas fracas, impedindo as pequenas e médias empresas combinarem recursos externos com recursos internos. Já pelo contrário, temos os pontos fortes dos comportamentos das pequenas e médias empresas. A flexibilidade é uma delas. A segunda, capacidade de resposta às necessidades do mercado, em atender a demanda dos clientes. Os recursos devem principalmente à estrutura organizacional. Geralmente possuem uma estrutura hierárquica plana e menos interface nos departamentos, tornando menos burocrática. Os processos de comunicação e decisão dentro da empresa provavelmente são menos complexos, baseados em fortes relacionamentos. Também podemos enfatizar que os autores colocaram na obra que, apesar da importância para as empresas de todos os tamanhos, a pesquisa tem concentrado em grandes empresas, esquecendo das pequenas e médias empresas. Também tem necessidade de atualizar e explorar a sua base do conhecimento. Podemos observar no infográfico seguinte, citado na obra com Marx e Simon, sobre conjunto de práticas sobre gestão do conhecimento. No primeiro bloco temos orientação para o desenvolvimento,
transferência e proteção do conhecimento, aprendizado contínuo, gestão baseada em cultura inovadora e desenvolvimento de habilidades, e o último bloco, uma abordagem baseada em indivíduos. Isso forma todo um conjunto de práticas dentro da gestão do conhecimento para Marx e Simon. Na sequência da introdução, temos a capacidade de absorção do conhecimento citada pelos autores. Cansey e Johnley é um dos pilares da gestão do conhecimento, antecedentes do aprendizado e da transferência do conhecimento entre empresas. Citamos também Lene, que está na obra Processo Fundamental de uma Empresa, Capacidade de Identificar e Assimilar e Explorar, e Camilson e Flores, Empresas com níveis mais altos de capacidade de absorção, linkado com desempenho em inovação e vantagem competitiva. Fizemos uns recortes dos autores dentro da obra. Citamos elas, então, no contexto teórico, dividimos em conhecimento tácito e explícito e capacidade de absorção do conhecimento. Na visão baseada do conhecimento, para Kogut e Zander, considera o conhecimento como recurso mais valioso das empresas. No atual sociedade pós-industrial, o conhecimento é recurso crítico para o sucesso de uma empresa. Cita Bhatt, 2000. O conhecimento pode ser tácito ou explícito. O conhecimento tácito é pessoal, enraizado na ação em que um contexto específico, resultando do aprendizado e da experiência de cada um, que define sua transmissão. Achamos interessante fazer um recorte de Karl Polanyi, que é uma obra de 1957. Ele é filósofo e historiador, autor da obra Grande Transformação, a invenção humana única, descrevendo a sociedade de mercado. Na sequência, temos outro lado, como já vimos em outras aulas, o conhecimento explícito, que é o conhecimento formal e metódico, que pode ser encontrado em manuais, bancos de dados e livros. Em uma cadeia de valor intangível, a criação de valor é o resultado da transferência tácita ou explícita do conhecimento entre indivíduos e reside na conversão de diferentes tipos de conhecimento. Logicamente, que a gente pode estar debatendo que não apenas os indivíduos criam conhecimento, mas as organizações também desempenham um papel ativo na criação desse conhecimento. Para Khaled e Hamel, argumentam que a competência nuclear de uma empresa é o conhecimento organizacional. A intervenção social e a troca do conhecimento também ocorre dentro e fora da empresa. As práticas de gestão do conhecimento estão agrupadas em 3 dimensões, para Doudt e Gold: aquisição, conversão de aplicação do conhecimento, seguindo a aplicação deles, maior eficiência de redução de custos e a capacidade da empresa de se adaptar às mudanças, ajustando sua estratégia. Nonaka e Takeuchi reforçam que o sucesso da gestão do conhecimento depende da presença da interação dessas 3 dimensões. A aquisição do conhecimento pode ocorrer contratando funcionários de outras empresas concorrentes e adquirindo ativos do conhecimento através de estudos de pesquisas e por mercado, como é o nosso exemplo. Na capacidade de absorção do conhecimento, temos a citação de Cohen e Levital, que argumentam que a capacidade de avaliar e utilizar o conhecimento externo é grande parte da função do conhecimento prévio. Cohen e Levital continuam destacando a natureza cumulativa da capacidade de absorção e a noção de que a empresa precisa do conhecimento prévio e relacionamentos para os novos conhecimentos. Já Lenin e Lubatin sugerem uma rota um pouco diferente, entende a capacidade de absorção como uma dimensão bilateral e não tem termos de firma isolada. Também uma abordagem diferente é adotada por Lenin, que eles usam as dimensões de Cohen e Levital, mas estudam a capacidade de absorção à luz
dos processos de aprendizagem. A literatura sobre capacidade de absorção do artigo apresenta duas abordagens, qualitativa e quantitativa. Na quantitativa, baseia-se as medidas utilizando, na maioria dos casos, variáveis proxy, como indicador de capacidade de absorção, investimento de P&D e intensidade, também de pesquisa e desenvolvimento, números de funcionário com grau de universitários, patentes e outros. Já na abordagem qualitativa, utiliza medidas autorrelatos, que capturam processos e dimensões da capacidade de absorção. Também é importante mencionar, segundo os autores, que a medição da capacidade de absorção é uma área da pesquisa que não há consenso sobre medidas a serem adotadas. Fechamos com Tsai e Siptonren. Altos níveis de capacidade de absorção ajudam a entender a natureza de novos conhecimentos e se tornam um fator competitivo decisivo. E por fim, montamos mais uns blocos, que é a capacidade de absorção, tem um papel fundamental na inovação e desempenho organizacional, independentemente do tamanho e nível das estruturas da empresa. Então, as empresas só podem investir no desenvolvimento de capacidade de absorção em áreas restritivas da ciência. No segundo bloco, as pequenas e médias empresas devem ter a capacidade dinâmica de aprendizado que lhe permite integrar, transformar e aplicar novos conhecimentos. Depois temos, dependendo dos relacionamentos, as estruturas permitindo a disseminação de conhecimento, explorando oportunidades. Capacidade das pequenas e médias empresas de absorver o conhecimento externo. E, por fim, finalizando o último bloco, a capacidade de absorção é o processo interativo entre conhecimento e aprendizado, como cita Spiller, 2010, dentro da obra. Obrigado, esperamos que tenham gostado, e a seguir com a apresentação dos nossos colegas Bruno e Fabrício. Até mais.